Estamos mais uma vez diante da pela graça de Deus, diante da sua presença, diante da sua bendita, inerrante palavra, para mais uma mensagem dele ao nosso coração. Estamos estudando João capítulo 5, verso 24. Nas palavras de Jesus, ele disse: na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Eu quero aproveitar esse momento junto com o irmão, com o amigo, para falar sobre essa última parte. Quando ele diz que aquele que crê, aliás, aquele que ouve a minha palavra, disse Jesus, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Quero usar aqui, mostrar para o querido amigo e o irmão em Cristo, que a fé que salva é aquela que faz a mediação entre nós e Deus. Aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Bem falou o apóstolo Paulo que pela graça somos salvos, mas mediante a fé. Então esta fé que salva, ela faz uma ligação direta com Deus e através desta fé nós recebemos a salvação pela graça de Deus, mediante esta fé no sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, quero falar sobre a fé que salva. Que tipo de fé é este? Vamos então para Efésios capítulo 4, versículo 5, quando Paulo escreveu aos Efésios sobre este assunto diretamente, ele foi muito sucinto, muito claro, muito direto ao falar sobre isto. Ele disse: um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Nós não temos uma duplicidade de fé. Nós não cremos numa duplicidade de batismos. Nós não cremos numa duplicidade de senhores, porque a Bíblia Sagrada não nos dá liberdade para isto. A Bíblia Sagrada, doutrinariamente falando, nos ensina aqui que existe uma só fé, como também um só Senhor, onde a nossa fé deve estar direcionada. Jesus, pregando, ele disse algo muito interessante também sobre este assunto em João capítulo 6, verso 29. Escute, por favor, procure ouvir o que Jesus Cristo disse. João capítulo 6, o verso 29. Alguém fez uma pergunta para Jesus, como fazer a vontade de Deus, e ele responde algo aqui muito importante. Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. A obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Quem foi que Deus enviou? Muito simples, não é? Responder a pergunta. É claro que ele mesmo estava falando com o povo. Ele era o enviado de Deus. João capítulo 1, ele diz: houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João, porém não era este de quem Jesus estava falando, porque João veio para testificar de Jesus. Mas o verso 1 do capítulo 1 de João diz que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. E o verso 14 diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então é este Jesus a quem Deus enviou
ao mundo. João capítulo 3, verso 16, Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, o que vale dizer que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, Jesus estava explicando para o povo naquele momento e disse, vou repetir o versículo mais uma vez, Jesus respondeu e disse-lhes, a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Sendo que Jesus é o enviado de Deus ao mundo para a nossa salvação, a nossa fé deve estar direcionada para Jesus, especialmente crendo na obra sacrificial dele, a obra que ele realizou por nós, morrendo pelos nossos pecados, ressuscitando para nossa justificação, ascendendo-se ao céu, sendo elevado para o céu, entronizando-se ao lado de Deus, e quando cremos em Jesus, a Bíblia diz em Efésios capítulo 2, que também somos ressuscitados e assentados com Cristo à mão direita de Deus. Então, a fé que salva, esta fé única e exclusivamente direcionada para Deus através do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos para um outro versículo interessante, o capítulo ainda 6, verso 14 de João. Ele vai dizer para nós o seguinte, um versículo muito conhecido. Ele disse que, capítulo 14, versículo 1. É o capítulo 14 agora, versículo 1. Ele diz para nós o seguinte, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Ele está dizendo que a fé que salva tem que ser colocada em Jesus e exclusivamente em Jesus Cristo. Deus não aceita uma fé dividida. O capítulo 14 ainda, versículo 6 de João, ele diz, eu sou o caminho e a verdade e a vida. É o que disse Jesus. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso ele respondeu a um dos seus discípulos, quando ele falava sobre a sua ascensão aos céus, e dizia, para onde eu vou, vós não podeis ir agora, irão depois, mas vocês mesmos sabem o caminho para onde eu vou. Filipe disse, Senhor, mas nós não sabemos para onde vais, como sabemos o caminho. Então ele explica para o seu discípulo, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O que Jesus está dizendo é que a fé que salva deve estar colocada nele e exclusivamente nele. Hebreus capítulo 11, versículo 6, o escritor desta carta, desta epístola, escreveu o seguinte, Hebreus capítulo 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. A leitura mais correta deste texto, desse versículo, seria o seguinte, é necessário que creia que Deus é e que é galardoador daqueles que o buscam. Baseado na resposta do próprio Deus a Moisés, quando Moisés pergunta para ele, em outras palavras, quem era ele. Ele disse, eu sou o que sou. Portanto, aquele que aproxima-se de Deus, é necessário que creia que ele é, e nada mais, nada menos que isto. Deus não é isso e mais aquilo. Por isso a fé não pode ser colocada no Deus que é e mais em alguém
supostamente Deus ou que seja um mediador entre Deus e a pessoa. Porque Paulo disse também que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Portanto, a fé que salva é esta única fé que está colocada em Jesus, crendo que Deus é, e além dele ser o que é, ele é também galardoador daqueles que o buscam. Qual é logo o galardão daqueles que o buscam? A salvação em Cristo. Só ele pode galardoar a pessoa. Esse galardão exclusivo e único é dado por Deus na pessoa de Jesus. Por isso ele diz em João capítulo 5, verso 24, aquele que crê, ouvindo a minha palavra e crendo, recebe a vida eterna. Muito simples. Então, agora nós vamos ver algo profundamente importante também. Em Romanos capítulo 10, e vamos responder a seguinte pergunta: como obter esta fé? Estamos diante da palavra dele, estamos diante dele, mas como se obter esta fé que salva? Vamos lá. A fonte da fé que salva, quero mostrar para o querido amigo aonde está. É Romanos capítulo 10, versículo 17, Paulo escreveu o seguinte: de sorte que a fé é pelo ouvir a palavra de Deus. A fé é pelo ouvir. A fé vem através de ouvir. Se lembra o que Jesus Cristo disse, voltando mais uma vez para João, capítulo 5, verso 24, o texto base das nossas mensagens. Ele disse, na verdade vos digo, que aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Olha a concordância aqui com o que disse o apóstolo Paulo. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir é pela palavra de Deus, através da palavra de Deus. Eu acredito que muitas pessoas têm fé, mas uma fé comum, porque a fé comum é aquela que vem através de qualquer objeto, de qualquer coisa, e não através da palavra de Deus, que é a geradora da fé que salva. Portanto, eu não posso crer através de algo, de alguém, de alguma pessoa, de algum objeto. Não, eu não posso crer em Deus através dos dogmas da igreja. Eu não posso crer em Deus através do batismo. Eu não posso crer em Deus através do pastor, do padre, do bispo e assim por diante. Eu tenho que crer em Deus através da sua palavra. Ele deixa muito claro, a fé vem pelo ouvir, mas ouvir a palavra de Deus. Não existe confusão nesse sentido. É muito claro o que a Bíblia Sagrada nos ensina aqui. Portanto, terminando aqui, os versos 8 e verso 10 do capítulo 10 de Romanos, ele vai dizer para nós o seguinte, verso 8, 9 e 10. Mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca, no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Muito claro e simples o que a Bíblia Sagrada nos ensina sobre a fé que salva. Por último, Efésios capítulo 2, verso 8 e 9. Ele diz, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. O verso 10 ele diz, somos criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Portanto, a fé é um dom de Deus. Se é um dom de Deus, nós entendemos que é uma dádiva. Como é que Deus nos dá esta fé? Quando estamos ouvindo a palavra dele.
O que é ouvir? Nós já falamos em outras mensagens. Entender e atender o que ele está dizendo. Eu entendo que sou pecador, eu entendo e quero ser salvo, mas não posso. Entendo que só Jesus pode me salvar e ele salva através da minha fé. Logo, eu coloco essa fé em Jesus através de ouvir a palavra de Deus e creio que a obediência é a melhor coisa que eu posso fazer, é a grande e maior obra que eu posso fazer, obedecendo a Deus através da sua palavra. Logo, eu procuro cumprir e fazer aquilo que a palavra ensina. Isso é ouvir, entender e obedecer. Pela obediência, eu confesso Jesus como meu Senhor, abrindo meu coração para Ele, dizendo: Senhor Jesus, entra na minha vida. E daí a salvação é minha. Aí Ele me dá como dádiva, como um presente da parte dEle, a salvação eterna em Cristo Jesus. Você já fez isto? Que tal se você pudesse fazer isto hoje? Aliás, neste momento. Paulo disse: eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Este é o momento. Você está diante de Deus, diante da sua palavra. A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Se ela está no teu coração, você há de fazer aquilo que fez aquela multidão em Jerusalém. Coração compungido, pergunta Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? A resposta é simples: crê no Senhor Jesus Cristo. Isto Paulo disse para o carcereiro também de Filipos: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Portanto, meu amado, que Deus te abençoe, que Deus possa abrir a tua mente e você possa abrir o seu coração para Jesus, através da sua palavra, obter esta fé que salva como dádiva, como dom de Deus. Eu quero terminar orando. Pai querido, Pai de amor, muito obrigado, Deus, por essa grande e rica oportunidade que o Senhor está nos dando e dando à pessoa que está me assistindo neste momento. Pai, diante da palavra do Senhor, pedimos que o Teu Espírito Santo esteja usando essa palavra para falar ao coração, que os corações sejam abertos para o Senhor, que salvação neste momento esteja acontecendo na vida das pessoas que me assistem, especialmente daqueles que ainda não tomaram uma decisão. Nós oramos com gratidão no coração pela salvação que o Senhor nos dá na pessoa de Jesus, o nome em quem estamos orando ao Senhor. Amém. Mais uma vez, querido, muito obrigado por me assistir. Espero que você anote os textos, leia na sua própria Bíblia, tente entender pelo Espírito de Deus e assim que você compreender a palavra de Deus, entender a palavra de Deus, você há de ver que é tão simples ser salvo, porém não é tão simples a questão da salvação, porque ela não é de graça, ela é pela graça. Custou o sacrifício do Senhor Jesus. E Ele fez isto especialmente para salvar a ti, a mim, a nós, através de ouvir a sua palavra. Até a próxima mensagem, se Deus nos permitir.